pessoal. Vamos continuar aqui falando sobre a sociedade romana, a Roma antiga. No outro vídeo a gente falou sobre sobre o período da monarquia romana, né, sobre a primeira forma de governo de Roma. Na aula ao vivo nós já começamos a falar sobre a república. Então aqui eu vou revisar um pouquinho com vocês o que foi falado na aula ao vivo sobre república e continuar a parte da expansão territorial. Primeiro, o que é a República Romana? É a segunda fase de governo de Roma, onde a sociedade passou a ser governada por esse órgão que está representado aqui, que é o Senado Romano. Essa imagem representa o Senado Romano e o Senado era a instituição responsável por governar a República Romana. Como a gente já comentou na aula, na teoria, né, o significado real da palavra república, que vem do latim res publica, é para ser coisa de todos. Ao menos é para ser coisa de todos, né? Uma coisa que pertence ao povo. E o Senado seria, na teoria, o representante desse povo. Mas na prática, a gente via que a situação era bem diferente. O Senado era formado pela classe dos patrícios, a classe dos mais ricos de Roma. E esses patrícios controlavam todos os principais cargos da administração pública em Roma: cônsules, pretores, edis, questores, censores, ou seja, os responsáveis por toda a organização política de Roma. E, obviamente, eles iriam se governar para se beneficiar. Eles iam beneficiar mais a classe deles do que os demais, como os plebeus, por exemplo. Onde ficavam os plebeus nessa história? Né? Onde os plebeus passaram, que papel os plebeus passaram a ocupar? Como a gente comentou na aula, os plebeus, eles eram a maioria da população romana. Porém, essa maioria da população não tinha direitos, apenas obrigações. Não possuíam direitos. Eles não tinham direito de participar do governo, eles não tinham direito de se casar com um patrício, mas eles tinham obrigação de pagar impostos, eles tinham obrigação de estar na guerra quando fossem convocados pelo exército. E esse exército passa a ser muito importante por conta da expansão territorial, que a gente vai já estudar. Roma precisava muito do exército, dos soldados. Esses plebeus, que eram os soldados, passaram a perceber então a sua importância. Passaram a perceber que eles eram importantes porque sem eles Roma não conquistaria territórios. Então começaram a pensar: quer dizer que a gente não tem direitos, mas a gente tem obrigações com a República Romana. A gente está fazendo a República crescer, mas a gente não pode participar do governo dessa República. Vamos ter que melhorar essa realidade. Então, os plebeus começaram a reclamar, a pedir direitos, pedir participação política. Dessas reclamações surgiram algumas conquistas. A primeira e mais importante delas foi a criação de um órgão chamado Comício da Plebe, que era um órgão do governo que passou a ser responsável por cuidar dos direitos e interesses dos plebeus. Os plebeus eram a classe pobre de Roma. E esse órgão era presidido por um plebeu que recebia o título de tribuno da plebe. E esse cara, esse tribuno da plebe, representaria todos os demais nas decisões para tentar melhorar a vida dos plebeus, para evitar leis que prejudicassem os seus interesses, né? Agora seria o momento dos plebeus melhorarem de vida, pelo menos seria. Algumas das conquistas que vieram com essa tribuna da plebe, com esse comício da plebe, foram leis que foram aprovadas e beneficiaram os plebeus, melhoraram o seu dia a dia. Temos a lei das 12 tábuas, que trazia um julgamento igual para patrícios e plebeus, né? Alguns juízes especiais organizavam leis especiais que seriam aplicadas a patrícios e a plebeus da mesma forma. Ou seja, patrícios e plebeus eram colocados aí no mesmo patamar na hora de serem julgados. Teve também a lei Canuleia, que autorizava o casamento entre patrícios e plebeus, apesar de que na prática não era bem assim que acontecia, né? Porque era uma questão mais cultural. O casamento era um acordo para beneficiar as duas famílias. Obviamente que uma família de patrícios ia procurar uma família de plebeus mais ricos para organizar esse casamento. Tinha também a lei dos magistrados, a eleição dos magistrados plebeus,
Os magistrados eram os funcionários públicos. E antes dessa lei, um plebeu não poderia assumir um cargo público. Depois dessa lei, os plebeus passaram a poder assumir cargos públicos. Não era qualquer um, mas alguns plebeus assumiram cargos públicos no governo de Roma. E também a lei que proibia a escravização por dívida. Os escravos por prisioneiros de guerra continuaram, mas os escravos por dívida, eles foram proibidos. E esses escravos por dívida eram muitas vezes plebeus que não conseguiam pagar as suas dívidas e acabavam trabalhando de graça. E isso tornava eles escravos. Então essa lei beneficia diretamente a classe dos plebeus pobres de Roma. Mas como nem tudo são flores e vida de pobre realmente é uma vida sofrida, toda desgraça para pobre é pouco, já diz o ditado, né? Então nem todos os plebeus foram beneficiados da mesma maneira, até porque era uma classe muito grande, era muita gente. E aí vem aquela história, né? O plebeu que foi ganhando espaço, foi ficando mais rico, mais importante e acabou esquecendo que era pobre. Olha que beleza. À medida que alguns plebeus foram enriquecendo, foram ganhando espaço e poder na sociedade, achavam que já eram patrícios, estavam por cima da carne seca e passaram a desprezar a maioria dos plebeus pobres. Ou seja, acabavam se tornando, achando que eram um patrício e esquecendo dos seus irmãos pobres de antigamente. Mas isso acontece até hoje, né? É o que mais acontece, infelizmente. Outra parte importante da República Romana, que a gente não tinha estudado até agora, vamos começar, é a parte da expansão territorial. Roma vai crescer muito no período da República, através de guerras, através de conquistas territoriais, e essas conquistas territoriais são fruto desse grupo aqui, os militares. O exército vai vencer as guerras e essas vitórias acabam se transformando em territórios. Só para a gente comparar aqui, na época da monarquia, Roma era apenas esse pontinho rosa aqui na Península Itálica. Depois da República, que é a segunda fase de governo, Roma se torna tudo isso aqui que está pintado de amarelo. Tudo isso passa a ser território romano. E isso aqui, gente, acontece graças às conquistas que o exército romano vai conseguir, né? As guerras que eles vão vencer, os territórios que eles vão invadir, dominar. Então, isso daqui é uma grande vitória e essa vitória é especialmente do exército. Isso vai fazer com que a classe dos militares ganhe muita importância no período da República. Porque não é só território, território se converte em patrimônio, riqueza, população trabalhando, tudo isso. Quais as consequências dessa expansão territorial? Eu já falei aí da questão do exército, eu já falei da questão militar, econômica, né? Desculpa, de mais riqueza. E também tem a questão cultural, né? No plano cultural, à medida que Roma ia conquistando territórios, invadindo e trazendo novos povos, iam também absorvendo novas culturas. Isso fez com que a cultura romana se tornasse extremamente rica, porque o contato com as outras civilizações que eram conquistadas fazia com que Roma absorvesse para si as características desses outros povos. Por exemplo, a relação entre Roma e Grécia. Os romanos eles vão invadir a Grécia e eles vão absorver muita coisa da cultura grega para a cultura romana. Por exemplo, a mitologia. Né? Se a gente for comparar a mitologia grega com a mitologia romana, é um Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Os romanos chegaram na Grécia, viram aquele monte de mitos e deuses e histórias e tudo muito legal, pegaram e copiaram, mudaram o nome e criaram a sua mitologia. Tipo vocês quando pegam o trabalho do colega para copiar. Então, essa influência na cultura romana é muito importante e ela vai acontecer graças às conquistas territoriais que Roma vai fazer, incorporando o que eles conseguem dos outros povos. Já no setor econômico, a gente tem aqui
um grande desenvolvimento, porque à medida que os territórios vão sendo conquistados, isso significa riqueza, né? Só que é um desenvolvimento extremamente desigual. A sociedade romana, uma parte vai ficar muito rica e outra parte vai ficar muito pobre. As riquezas dos povos conquistados, elas vão ser divididas entre os nobres e os militares. Os nobres romanos, que era a classe dos patrícios, vão ficar ainda mais ricos, vão se tornar ainda mais cheios de terra, ainda mais cheios de patrimônio. E os chefes militares, que são aqueles responsáveis pelo exército que conquistou o território, né, vão passar a se tornar cada vez mais importantes, também vão acumular riqueza. Muitos deles vão abandonar o exército e vão passar a viver nas cidades, assumindo cargos importantes no governo. Mas, como eu falei, também cresce uma desigualdade muito grande na sociedade romana, porque essa riqueza ela não era para todos da mesma forma, ela não foi distribuída por igual. Enquanto os nobres e os militares enriqueceram, muitos plebeus que já eram pobres ficaram ainda mais pobres. Muitos deles iam para a guerra e, quando voltavam da guerra, não tinham mais terra para trabalhar, não tinham mais como sobreviver no campo. Então, eles passaram a sair do campo e ir viver na cidade. Só que quando eles chegavam na cidade, eles não tinham uma casa para morar, eles não tinham um emprego e eles iam viver nas ruas, como mendigos mesmo. Então, a miséria em Roma, a pobreza dentro da cidade romana e a vida dos plebeus também vai piorar muito nessa época. Enquanto os ricos vão ficando cada vez mais ricos, os pobres vão ficando cada vez mais pobres. Então, dentro de Roma, dentro da cidade de Roma, vai crescer muito o número de miseráveis, o número de pobres mendigos. Essa aqui era uma realidade muito comum na época. Os pobres fazendo de tudo que eles podiam, tudo, limpar o chão, carregar o cachorro da madame, carregar a madame se fosse necessário, né, todos os tipos de serviços para poder sobreviver. Enquanto que os nobres iam ficando cada vez mais ricos e os militares também. E o que fazer com essa situação? Como resolver esse problema dos pobres miseráveis em Roma? Lembra que existia um órgão do governo para ajudar a melhorar a vida dos plebeus? Que órgão era esse? Alguém lembra aí? Exatamente, comício da plebe, presidido por um tribuno da plebe. Então era obrigação desse órgão, comício da plebe, tentar melhorar a vida dos plebeus. Dois irmãos, chamados Tibério e Graco, ambos tribunos da plebe, ou seja, que lideravam o órgão chamado Comício da Plebe, que tinha a obrigação de tentar melhorar a vida dos plebeus, resolveram propor mudanças, propor reformas sociais em Roma. O que é isso, né? Os irmãos Tibério e Graco, eles eram plebeus e eram tribunos da plebe. E eles resolveram propor leis que iriam melhorar as condições de vida dos plebeus. Melhorar a vida dos plebeus não quer dizer necessariamente deixar a vida dos nobres ruins. Não, para nós que somos pobres e pensamos dessa forma. Já os nobres não pensam da mesma maneira, né? Então, o que esses irmãos fizeram? Primeiro, Tibério, que era o irmão mais velho e o primeiro tribuno da plebe, ele propôs a seguinte lei: limitar o tamanho dos latifúndios e distribuir terras entre os camponeses. O que significa isso na prática, gente? Ele iria tirar terras dos nobres e distribuir para os plebeus. Aqueles plebeus que não tinham o que fazer, que não tinham terras, que precisavam de terras para sobreviver e não ter que viver como mendigos no meio da rua. Então, o Tibério propôs o seguinte: vamos tirar, os nobres já têm tanta terra, né? Vamos tirar um pedacinho da terra deles e distribuir para os pobres que não têm. Não é uma lei linda, gente? Não é algo justo, né? Óbvio que é. Mas isso a gente pensa porque não é da nossa terra que está sendo tirada. Os nobres não gostaram disso, obviamente, né? Que é isso, tirar a terra minha para dar para pobre? Quem já viu isso? Os nobres não gostaram dessa história, viram que o Tibério estava querendo tirar patrimônio deles e simplesmente mandaram matar o Tibério.
Coisa simples, vamos mandar matar esse cara. Mataram. Tibério morreu por conta das propostas de melhorar a vida dos pobres. Você vê que em Roma a coisa não era fácil. Então, depois da morte do Tibério, as leis não foram aprovadas, obviamente. 10 anos depois, o irmão dele, o Graco, também tribuno da plebe, também representante dos plebeus, resolveu fazer igual ao irmão. Também tentou fazer mudanças que melhorassem a vida dos pobres, beneficiassem os plebeus em Roma, mais uma vez. E mais uma vez ele foi impedido pelos nobres. Por quê? Porque os nobres sentiram que poderiam perder patrimônio. Vocês já sabem qual seria o final da história, né? O Graco também sabia. O Graco lembrava o que tinha acontecido com o irmão dele. Sabendo que ele iria ser assassinado também, igual aconteceu com o irmão, ele disse assim: eu vou morrer, ok, mas eu vou morrer do jeito que eu quiser. Então, o Graco, ele mesmo pediu que um escravo o matasse, só para não dar gosto dos nobres matarem ele. O Tibério foi morto pelos nobres. O Graco, antes que fosse morto pelos nobres, pediu a um escravo que o matasse. Tipo Chaves, prefiro morrer do que perder a vida. Tipo isso. Ou seja, as reformas dos irmãos Graco não aconteceram, foram sufocadas pelos nobres, ambos morreram, e a vida dos pobres em Roma não melhorou. Mesmo com o crescimento de Roma, mesmo com a república se tornando enorme e rica, isso não quer dizer que era para todos da mesma forma. Enquanto isso, enquanto nobres estavam ficando ricos e plebeus cada vez mais pobres, outro grupo social vinha crescendo muito de patrimônio e de importância. Que grupo era esse? O exército. Por que o exército vinha se tornando cada vez mais importante? Porque ele seguia conquistando. E à medida que as conquistas militares aconteciam, o prestígio dos chefes militares também crescia. Ou seja, à medida que Roma ia ganhando território, ia ficando cada vez mais rica, os chefes militares iam se tornando cada vez mais importantes para a sociedade, porque eram eles os responsáveis por essas conquistas. Só que à medida que o chefe militar crescia, quem perdia com isso? Quem ia perdendo importância? Os senadores, obviamente. Porque se o chefe militar está ganhando moral na sociedade, se o exército está aqui subindo, ganhando moral na sociedade, o Senado, que antes mandava, está perdendo importância. Então vai acontecer aqui uma disputa pelo poder entre exército e Senado. Nesse contexto aí de crescimento do exército, vai surgir um carinha chamado Júlio César. Quem é Júlio César? É esse rapaz aqui da estátua. Quem assistiu Hermanoteu deve lembrar desse aqui também, né? Hermanoteu na Terra de Godard, o César. Mas é outra coisa. Então, quem é Júlio César? O Júlio César foi um importante chefe militar de Roma. Júlio César surgiu para a história romana como um chefe militar. Só que ele foi ganhando muitas batalhas, ele foi se tornando muito importante e ele deixa de ser apenas um chefe do exército e ele passa a ser chefe do governo de Roma. Ele vai se tornar cônsul, tribuno permanente, ditador vitalício, sumo sacerdote e comandante supremo do exército de Roma. Tudo isso vai fazer do Júlio César o cara mais importante da Roma na época. Só que, à medida que o Júlio vai se tornando, a intimidade, à medida que Júlio César vai se tornando importante, ele vai despertando o ódio desses carinhas aqui, ó, porque eles estão perdendo poder. No governo do Júlio César ocorreram algumas reformas na organização política e administrativa, como por exemplo, ele distribuiu terras entre os soldados, aquelas terras que antes eram dos nobres senadores, ele distribuiu para os soldados. Ocupou áreas antes conquistadas, construiu estradas, reformulou o calendário, tudo isso durante o seu governo. Só que aí ele passa a chamar a atenção dos nobres romanos. Os nobres que eram representados pelos patrícios lá no Senado. O que esses nobres tinham medo? Eles tinham medo que a república acabasse, que Júlio César acabasse com a república e passasse a governar sozinho. Porque se isso acontecesse, se a república acabasse, o Senado ia acabar.
e o Senado era o lugar onde os nobres mandavam, né? Então eles achavam que poderiam perder o poder. Realmente isso aconteceria. Então, os senadores vão espalhar um boato, uma fake news, dizendo que Júlio César estava pretendendo se proclamar rei. Isso, até onde a gente sabe, era um boato, né? Júlio César não pretendia se proclamar rei e acabar com o Senado, pelo menos até onde a gente sabe. Por conta desse boato, os senadores organizaram o assassinato do Júlio César. Júlio César foi assassinado por uma conspiração aí dos senadores, lideradas pelo Brutus e pelo Cássio. Ambos senadores. Diz a história que Brutus era amigo pessoal de Júlio César. Daí vem a famosa frase, até tu, Brutus. E daí vem aquela história de quando a gente é traído por um amigo, a gente dizer que foi apunhalado pelas costas. Porque Júlio César foi morto com um punhal nas costas, dado pelo Brutus, amigo dele. Então, é daí que quando a gente diz que um amigo nosso nos apunhalou pelas costas, é que ele fez igual o Brutus com o Júlio César. Triste, né? Acontece. Depois que o Júlio César morreu, traído pelo Brutus, amigo dele, que amigo, estabeleceu-se um novo tipo de governo em Roma. Aliás, novo tipo de governo não, né? Estabeleceu-se um novo comando em Roma. Quem passou a assumir o controle, o governo? Três caras, Marco Antônio, Otávio e Lépido. Vocês acham que vai dar certo, gente? Três caras governando? Óbvio que não vai dar. É óbvio que eles vão se desentender. Por que eles vão se desentender? Porque cada um deles queria para si, né? Cada um deles queria que cada um queria ser mais atendido que o outro. Eles não chegavam num acordo. Aconteceram muitos desentendimentos entre eles. E o que resultou, né? Isso acabou resultando que Marco Antônio e Lépido saíram do governo e o Otávio acabou governando sozinho. O Otávio, que não por acaso era sobrinho neto do Júlio César, saiu vitorioso dessas disputas aí entre os três, acabou governando sozinho. Otávio então se torna o principal governante de Roma, ou seja, ele passa a centralizar o poder todinho nas mãos dele. E quando a gente tem um poder centralizado, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um império. Então, à medida que o Otávio foi governando e acumulando os poderes todos nas mãos dele, Roma foi deixando de ser uma república para se tornar um governo centralizado nas mãos de um cara só, ou seja, um império. Essa transformação de república para império aconteceu assim, não foi do dia para a noite. Aconteceu durante o governo do Otávio, por conta do Otávio ir acumulando tantas riquezas, tantos poderes. E isso acabou transformando Roma no império, que é a terceira fase de governo que a gente vai estudar na próxima aula, né? Por enquanto eu vou deixar vocês aí com essas cinco perguntinhas, desculpa, com essas cinco perguntinhas aí para revisar o conteúdo. Vocês veem aí no que vocês anotaram e compreenderam, se dá para vocês responderem, senão a gente comenta durante a aula ao vivo. Por enquanto é isso. Espero que vocês tenham compreendido mais sobre o período da República Romana e até a próxima.